Hoje eu tô aqui para mostrar a transformação que eu vou fazer no apartamento de 2 quartos, que ele vai ser usado para Airbnb. Eu vou fazer um tour rapidinho para vocês de como está agora, porque senão depois eu começo, como eu já comecei, eu acabo que eu esqueço. E aqui é a entrada do AP, nesse corredor gigantesco. Esse é o dormitório menor, que a gente vai ter que fazer uma caixa para esconder essa secadora, justamente para economizar serviço de lavanderia. Esse AP está localizado no coração da cidade, perto dos principais pontos turísticos, e ele fica no subsolo, como dá para ver ali, olha, através daquelas janelas. Esse é o dormitório maior e principal. A gente vai manter todo o mobiliário justamente para economia, até mesmo o mesmo layout. A única coisa que vai ser trazer cor em algumas das paredes e trocar aquelas persianas ali que estão super encardidas. Essa porta, olha que linda, que inclusive já foi pintada de preto. Ela parece aquelas portas para entrada de biblioteca secreta, não é mesmo? Mas na verdade simplesmente o sistema de calefação fica aqui dentro e a bagunça da reforma. O banheiro é o ambiente que vai receber a transformação maior, então a gente vai pintar todos os azulejos uma cor chumbo, todas as partes em metal. Esses adesivinhos aqui de bolinha de sabão já comecei arrancando. E claro, precisa tratar primeiro a parte do silicone, a parte do rejunte, mas é isso, a parte da parede, teto, tudo chumbo. Aqui esse armáriozinho eu vou manter, vou pintar de chumbo também, trocar os puxadores. Esse armáriozinho aqui na parte de cima, pintar as laterais de chumbo. A ideia é que fique um banheiro bem oponente. As portas dos dormitórios, do banheiro e da sala de estar e cozinha, que já foi inclusive passado o primer, vão ser todas brancas. E daí adentrando aqui tem essa coluna em metal maravilhosa, mas que estava pintada naquele mesmo verde clarinho da parede ali ao fundo. Tem inclusive uma placa aqui dizendo onde foi feita. Então a gente decidiu pintar de preto justamente para trazer essa pegada industrial. Aqui nesse canto a gente vai manter como a sala de estar. O proprietário não quis mudar os armários, o layout da cozinha, então a transformação vai se dar por conta da pintura dos armários. Aqui ao lado esquerdo, o que é algo bem comum na Inglaterra, tem a geladeira e o freezer embutido, mas está pifado. Então a gente vai arrancar e criar esse armário aqui para o pessoal da limpeza do Airbnb deixar as coisinhas deles. Daí então ele comprou essa geladeira e freezer maravilhoso, que como não vai ter como incorporar aqui no projeto, a gente vai deixar aqui ao lado da coluna, tem inclusive já tomada. A ideia é trazer um tom mais escuro para as frentes dos armários e revestir ali os azulejos da forma mais econômica. A ideia é deixar todas as paredes desse ambiente branco, então esse verde vai desaparecer, ainda bem, e justamente para facilitar na manutenção, porque é muito mais fácil você limpar uma sujeirinha na parede, ao invés de ter que repintar a parede toda caso seja colorida. Então essa única parede aqui, que é onde se tem a visão quando está na cozinha ou sentado no sofá, é que vai levar um painel de fora a fora. O piso é em madeira maciça, maravilhoso, mas não compensa reformar, então a gente vai simplesmente revestir com vinílico. A gente havia pensado em pintar a bancada, mas justamente para evitar manutenção, a gente vai manter na mesma cor. Esses 2 sofás que o proprietário comprou há pouco tempo vai ser mantido. Essa mesa também a gente vai incorporar aqui ao lado da bancada de refeições rápidas. Essa peça para TV vai embora, assim como essa. Aqui é o hall de entrada do prédio. Olha que linda essa mesinha de rolha de champanhe. Elevador? Não, vamos de escada. E o prédio em si tem essa pegada industrial, como esses tijolos aparentes. Várias novidades por aqui hoje. Deixa eu mostrar tudo o que está acontecendo. Essa ripinha escolhida foi a mais econômica no mercado, que é aquela mesma que o pessoal utiliza para fazer aqueles artesanatos, sabe, de presentes e depois pintar com tinta látex. Então elas vieram inteiras, a gente cortou no serrote mesmo, já que é bem fininha. E embora ela tenha sido bem econômica, gastou-se bastante tempo, mas para poder fazer todo o espaçamento ali de fora a fora e do teto até o piso. E daí então essas 4 cores é a que a gente estava decidindo e a escolhida foi a última ali ao lado direito. Então, depois de instalado, que poderia ter sido com cola, mas a gente utilizou preguinhos para ficar mais firme, a gente precisa vir aqui com massinhas e tampar o buraco e os pregos e todos os buraquinhos ali anteriormente,
inclusive dessa arandela que tinha. A gente decidiu trazer um pouquinho de cor para esse dormitório aqui, então a gente vai fazer somente na metade da parede aqui, o mesmo painel, exatamente a mesma coisa que a gente fez na sala. Aqui no banheiro tem um festival de tintas, porém todas chumbo da mesma cor. Então tem tinta para madeira, tinta para azulejo, tinta para piso, tinta para metal. Aí vocês devem estar se perguntando, mas piso escuro, parede e teto escuro? Mas não, a gente vai revestir o piso com vinílico amadeirado, como do corredor. A única coisa clara que vai ficar aqui nesse ambiente é essa cuba que é bonita, que a gente inclusive está mudando aqui o silicone para preto também, e a bacia sanitária. Aqui é bastante utilizado essas latinhas de teste para poder escolher a tinta, e aqui na Inglaterra a marca Coral é chamada de Dulux, que eu amo. Quando eu morava em Floripa eu vivia fazendo curso com eles na Leroy Merlin, e uma curiosidade, que dizem que uma das nações que mais mudam a casa anualmente de cor é a Inglaterra. E aqui algum dos verdes que a gente estava por decidir para as frentes dos armários, e escolhido foi esse. Uma dica para quem vai pintar móveis em MDF é dar uma demão de preparador antes de vir com a tinta para poder aumentar a aderência e a durabilidade. Esse vinílico mais escuro vai ser instalado no piso do corredor e do banheiro, e esse mais clarinho no restante do apartamento. E aqui nessa amostra pequena não dá para ver, mas o formato de ambos é em escamas de peixe. Let's take over the world! Aqui entre o laminado que vai ser retirado e o rodapé, eu descobri vários pregos enferrujados, mas eu digo assim, dezenas. Aí eu me pergunto, o que leva uma pessoa a enfiar esses pregos aqui embaixo? Eu fico definitivamente intrigada, sabe? Todo branco, isso porque eu lavei e sequei o meu cabelo ontem à noite. Olha só, afinal fica legal grisalha, né? Parece que eu tô grisalha. Curti. Que satisfação que dá ao longo dia. Dei 2 demãos e amanhã a terceira, mais uma graça, né? E daí aqui a cama, olha, vai na frente. Então a ideia é colocar uma arandela e alguma mesinha de apoio de ambos os lados e colocar a cama ali no centro, centralizada com a porta de entrada, o que chamamos de statement wall in the bedroom. E esse é o prédio onde o AP está localizado, e essa rua em si tem bastante história. A construção dos prédios aqui se iniciaram em 1895. Lembra que eu havia mostrado as janelas dos dormitórios e da sala? Aquelas são essas aqui, olha, que fica rente à calçada. Hello! Vamos ver como é que tá com uma demão do banheiro aqui. Uma dica, sabe, para quem de repente faz projeto, que daí cobra por ambiente, makeover, seja o que for. Eu sempre falo que banheiro e cozinha é muito mais trabalhoso, e no caso aqui são muitos detalhes, materiais diferentes. Então o tempo que me levou da última vez e dessa vez para dar uma demão, para olha saltar desse jeito ainda, vocês não imaginam. Silicone, grout, parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas a área externa do box é um tipo de tinta, a área interna é uma outra, aqui parte de metal é outra, e aí eu tirei as folhas de vidro, né, para poder pintar certinho. Uma outra coisa que eu quero mencionar é que a razão na qual esse banheiro ele tá todo escuro, teto e tudo, se fosse um banheiro que a pessoa mora aqui e utilize todos os dias, obviamente que enjoaria, mas como a pessoa vai ficar 2, 3 dias, no máximo uma semana aqui por Airbnb, então dá pra ousar. Apartamento de Airbnb é quando a gente coloca em prática todas as loucuras que a gente tem na cabeça. Olha só que ótimo que ficou a parede, né? Foi dada uma terceira demão, pintei todas as portas, pintei a parte do fundo também, né, porque era branca. Vou fechar aqui porque tá molhado, mas quando fecha ficava aparecendo, sabe, ali onde tem a fita borda? Então eu pintei para ficar um acabamento decente, né? E aí aqui esse metal, que esse suporte para bancada que era
prata, eu pintei de preto. E olha só o que temos aqui, o novo laminado. Eu saí daqui ontem, ainda não havia sido instalado. Ele tem esse formato de espinha de peixe, eu sempre falo escama. Vem em rolos, ele é bem bonito, bem econômico, fácil de limpar. É muito usado aqui. O laminado de madeira existente é muito mais bonito, mas ia levar muito mais tempo, ia gastar muito com material. Era inviável, sabe? Se fosse a minha propriedade, eu reformaria algo que já existe. A questão de ser um piso de madeira natural, ele viaja ao mundo, então ele estava alugando mensal e pela localização que está no coração de Manchester mesmo, assim, do lado dos principais pontos turísticos da cidade, ele estava cobrando super baratinho, então ele vai ganhar muito mais por Airbnb. Então todo mundo ganha, sabe? A pessoa que vai locar, que vai ter um apartamento bonito, o proprietário. Então a ideia é que seja rápido, que seja bonito, gastando o mínimo possível. Isso aqui é uma peça arquitetônica que estava na cor cinza, eu pintei de preto para combinar com o pilar. Deixa eu mostrar a novidade de ontem para hoje, o que aconteceu. Eu sinto que o AP tá tomando forma. O laminado foi instalado ontem à noite. Eu acho que a tonalidade dele caiu perfeitamente com a cor escolhida para o painel ali na parede de fora a fora. Eu tava preocupada que talvez desse a impressão que a geladeira estivesse ali voando no meio do nada, sabe? Justamente por ser logo na entrada do ambiente. Mas eu acredito que essa coluna foi o que auxiliou como uma espécie de uma delimitação para ela. Essa geladeira e freezer escovada da Samsung é impecável. Olha só, tem bastante espaço de armazenamento aqui na parte da geladeira. E aqui na porta do freezer tem a opção de água gelada, cubos de gelo e gelo batido. Olha só como ficou bacana. Aquecedor de toalha. Pintei tudo, olha. Eu gosto de desaparecer com tudo. Agora uma coisa que eu tô super preocupada. Assim, olha só. Pintei e voltou. Então agora eu tô me perguntando o que é. Será que é porque o azulejo não foi devidamente higienizado, por isso que ficou essas manchas? Eu tô chocada. Meus tais aproveitamento, como a gente vai jogar fora a geladeira e o freezer pifado, eu peguei essas caixinhas aqui, porque essa porta também vai ser trancada pro pessoal da limpeza. Eu vou colocar etiquetas, aqui tem coisas de garantia de eletrodoméstico e imóveis, aqui algumas coisas para montar, e ali algumas coisinhas de ferramentas, tintas para sempre estar dando retoque, ali é para fazer o painel. Esse gaveteiro que eu achei hoje ali na rua. Então aqui para colocar paninhos de limpezas e organizado, colocar etiquetinhas também. E aqui eu tava desempacotando tudo. Toda a roupa de cama novinha já chegou. Mantinha, os quadros. Isso aqui é uma coisa que me incomoda. Talvez mais pra frente eu resolvo, não agora. Precisa estar pronto para tirar foto até domingo. Essa parte aqui não faz sentido algum. E com toda essa cozinha, não tem uma gaveta, vocês acreditam? Não é a primeira vez, eu noto que vários locais da Inglaterra tem uma gaveta aqui, que obviamente isso aqui é para travessa, não é para talher lá embaixo. Então talvez fazer um gaveteiro aqui, mas não por agora. Então simplesmente esse porta-talher aqui. Muita coisa acontecendo por aqui. A gente decidiu revestir o backsplash com o restante do vinílico do corredor, justamente por questão de economia. E aqui, olha, embora sejam dois diferentes, são tom sobre tom. E aqui eu amei o resultado que deu no banheiro. Daí agora é instalar essas coisinhas, relógio, plantinhas artificiais, já que não vai ter ninguém morando aqui constantemente. Tô apaixonada por esses dois quadros botânicos aqui que vão ser instalados nessa parede. Eu sei que custa super baratinho, mas olha como ficou perfeito esse suporte de papel higiênico, lixinho. E aqui, assim, ele falou, nossa, mas eu ia jogar fora e comprar novo. Eu falei assim, mais do que economizar dinheiro, questão sustentável. Pra que comprar um exatamente igual a este se já existia aqui e se tem a tinta? Você percebe que você não se importa mais com nada quando você vai ao mercado e não tem paciência, como eu tô indo agora, de trocar de roupa. Então vamos de dar rolê em pleno sábado à tarde no centro de Manchester com look pintora. Com nariz, olha só, com nariz pintado de bolinha branca e preto. O corredor de entrada, e olha que grande. Não tem nenhuma chapeleira nem nada, precisa resolver, não é uma chapeleira. Só coloquei ali
aquela peça em MDF para poder tampar o aquecedor, que é super velho. Um espelho, alguns quadros aqui. E aí o banheiro, ainda bem que desapareceram as marcas do azulejo. E uma super dica, olha, os puxadores ali pro armário, mas muito curtinho. Ai, ai, ai. E aí aqui, para ser colocado com suportes, né, para Airbnb é perfeito. Então é colocado parafusado na parede e daí então tem o shampoo e o condicionador e o sabonete. Isso aqui deu um trabalho, não foi eu que instalei, eu prefiro as placas, porque dá um super trabalho, olha só, para fazer os recortes e tudo. E aí depois vem com isso aqui, que coisa, esse selante aqui, olha, precisa limpar tudo aquilo com um selante para unir. Isso aqui também tem que refazer, silicone preto, que é uma bagunça, tem que dar os retoques de tinta. Novidades por aqui. Foi instalado, olha só como que enfatizou, agora sim dá pra ver o verde dos armários. E agora precisa colocar esses puxadores. Lembra o perfil, que numa época era bem comum usar no Brasil. E as mesas, as minhas coisas para os meus projetos DIY. E tá tomando forma. Eu particularmente não gosto de forma alguma capa de sofá. Mas enfim, compraram, decidiram, então, ok. Vou colocar algumas mantinhas, porque eu tenho um sofá de couro e realmente é super desconfortável no inverno. É melhor não ter tapete do que ter um tapete deste tamanho. Aí eu pensei em pintar essas banquetas feias aqui, mas eu vou comprar uma nesse estilinho madeira e metal, segunda demão, e aí a parte interna das portas. Eu fiz esse acabamentozinho aqui com tinta na tomada para barbeador. As maçanetas anteriores estavam super detonadas, então a gente trocou aqui por essas pretas. Preciso tampar aqui os buraquinhos das anteriores. Na porta de entrada a gente colocou uma maçaneta com código. Trocamos de ambos os dormitórios, mas a gente não conseguiu arrancar do banheiro, então eu acabei decidindo pintar com tinta de metal que já tinha. Como eu não me aguento com tinta escura, decidi pintar todas as partes em metal em escuro. E afinal eu vou acabar pintando de todas as portas. É uma super dica para quem quer economizar, porque sempre que vai se comprar metal, o preto ele é sempre mais caro do que o prata. Então se já tem a tinta, por que não? Essa maçaneta, ela é maravilhosa. Ela não tem chave, ela abre através, olha só, de código. E o mais legal de tudo para ela é que ela é simplesmente perfeita para Airbnb. Tem várias cores, né? Aqui foi comprar prata, mas tem preta, cobre. Ela custou somente 50 libras e ela vem com um adaptador para um aplicativo. Por exemplo, eu tenho a minha senha, o dono do apartamento tem uma senha, então cada vez que a gente dá a senha para um hóspede, que ele tem uma senha, e daí depois a gente cancela a senha. Então a gente, como tem bastante pessoas entrando aqui, a gente sabe exatamente quem entrou por conta das senhas diferentes. E também tem essa questão aqui, olha, com a câmera, tá vendo? Essa câmera, ontem eu tava usando do aplicativo, porque eu não tinha anotado os horários que eu vim, os dias que eu havia vindo aqui. E aí eu simplesmente entrei no aplicativo para olhar os horários, e daí aparece a câmera lá, horário que os hóspedes chegaram, quando eu cheguei, daí você consegue checar todos os dias e horários, assim, é maravilhoso. E tem muita coisa para fazer. E a gente acabou inventando algumas outras coisas com tintas, deixa eu mostrar. Colocados os puxadores, por agora foi colocado assim, não tem necessidade, então tampar os buracos, ainda tem tampar os buracos e colocar só um no meio. Eu vi isso aqui hoje, pensei, não tem sentido, né? Mas por agora, tô ok. E aqui inventei de pintar, tava muito branco esse quarto, então metade aqui dessa parede, aqui onde vai a cama, e ali onde vai esse móvel. E aqui tá pronto também aquele móvel que foi instalado para remeter com a cor aqui, achei que ficou bem elegante. Tenho mais novidades para mostrar por aqui, olha só. Sabe aqueles rodapézinhos de madeirinha? Tem que tirar a fitinha, mas olha só que bacana. Olha, aqui, em todo o corredor aqui.
aqui, ali e aqui. Deu outra cara. E eu não me aguentei e pintei essa parte também. Olha, não deu tempo de novo de instalar o espelho, mas essa coisa aqui, essa peça de MDF que esconde o aquecedor super feinho. O pessoal da limpeza às vezes vai embora e ainda tá secando roupa, então a gente colocou essa mensagem em cima da secadora pro pessoal não desligar a máquina. Creio que temos o cantinho da chapeleira, temos apoio, espelho, quadros e aquela peça para pendurar casaco ali que era branco, pintei de preto, só ficou faltando um banquinho. Para evitar problema de barulho com os moradores locais, a gente colocou esse lembrete aqui sobre as horas do silêncio. Que loucura, saindo agora às pressas, o pessoal entra, chega hoje, era para chegar às 3, disseram que chega às 4. Indo embora, tá tudo perfeito? Não. Secaram tudo? Não. Deu tempo de instalar tudo? Não. A ideia é de que cada vez fique melhor e fique mais rápido e mais fácil. Deixa eu mostrar rapidinho, mas depois eu volto aqui para terminar algumas coisas. E esse dormitório ficou assim, e nesse dormitório ficou faltando as luminárias. E esses quadros depois a gente troca por um maior. Aqui o banheiro, novela da tinta, segue, muitas plantas. Não foi terminado ainda, sabe? Comprar o tapete, tem que instalar ali aquela parte preta vai modificar desse chuveiro maravilhoso. Não trocamos a torneira, faltou instalar o shampoo e condicionador. E aqui a cozinha é o seguinte, esse tapete eu falei, minúsculo, tem que trocar. Aí ele comprou um outro, chegou hoje, maior, mas horrível. Eu falei, tem que devolver, não tem condições. E já é a terceira capa que ele comprou de sofá. O sofá verde ficaria maravilhoso. Vamos trocar as banquetas. Então, assim, não foi tudo resolvido. Oi, tô eu aqui no apartamento. Já ficaram vários hóspedes e vou mostrar o que foi feito. Aqui, o dono, ele já comprou 4 capas de sofá, essa que é a melhor de todas, que combinou aqui com o armário, mas o tanto que ele investiu em capas de sofá já dava para ter comprado um sofá bonito, único. Ainda tem que instalar uns quadrinhos ali, só trocamos as banquetas com uma pegada industrial também. Tem algumas melhorias ainda para fazer. O que mais importa é que o proprietário está feliz com a carinha nova do apartamento, já está fazendo dinheiro, locando por Airbnb, os guests estão dando ótimas avaliações. Agora, uma coisa que eu quero dizer, de que às vezes você vai ter que entrar em acordos, como, olha, precisa de um tapete maior, precisa de, ao invés de ficar gastando dinheiro com capas de sofá, investir num sofá, mas também você entender o lado do business, que é primeiro precisa vir o lucro, né? Aí deu lucro, daí para dar sempre mais e mais melhorias. Eu tô apaixonada por esse universo, tô aprendendo um monte e colocando em prática o que eu amo fazer, que é pensar o que vai fazer com que as pessoas tenham uma estadia melhor, morar melhor, trabalhar melhor, que é esse o papel do designer de interiores. Olha só, eu só fico conseguindo olhar as coisas que precisa fazer, sabe? Eu ainda quero que aquela parede fique mais escura ali, mas bonitinho, né? É que eu fiz essa moldura que tinha era maior e esse pôster era menor, então peguei essa parte aqui de papelão e pintei e criei um passepartout preto. Banheiro, todas as manchas desapareceram. Graças a Deus.
pra vocês que eu havia dito que esse armário aqui se transformou pro pessoal da limpeza? Pois bem, não precisei dar muito amor na parte interna porque tá sempre trancado. A gente colocou esse fechinho aqui preto, olha, com chave, fica trancadinho. E aí aqui eram duas portas, lembra? Porque era a porta da geladeira e do freezer. Eu uni aqui com essas dobradiçazinhas internas e aqui coloquei aqueles dois puxadores que afinal parece um. E aí, como se não bastasse, eu coloquei essas prateleiras aqui em cima para ficar os produtos de limpeza. Alguns ganchinhos, olha, para ficar todo penduradinho e tudo organizado. É assim, né? Organização é vida. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha feito sentido com todos esses pedaços de vários dias cortados aqui e ali. E caso sim, por favor, deixe um curtir e me siga, porque tem vários vídeos relacionados aos outros apartamentos que eu tô aqui e ali fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, para quem ama decoração, logo em breve terá vídeos novos. Um beijo e até a próxima!